O objetivo desse vídeo é encontrar essa integral indefinida. A integral indefinida do inverso desse produto aqui, produto de x ao quadrado pela raiz quadrada de 25 menos x2, pela raiz quadrada da diferença entre 25 e x2. Tá? A solução dessa integral, ela passa por uma substituição trigonométrica, uma mudança de variável, tá? Cuja teoria está sintetizada aqui nesse pedaço de quadro. Seguinte, aquela integral lá, vou colocar de novo para você ver, ela é uma integral desse tipo. A integral de uma função, integral em x de uma função, cuja lei de formação envolve uma expressão desse tipo, raiz quadrada de A2 menos x2. E aí a teoria subjacente à aplicação disso diz o seguinte, para resolver essa integral, né, diz que com x igual a sem de θ, onde θ varia em menos π sobre 2, você muito provavelmente vai conseguir resolver essa integral de forma mais fácil, vai transformar uma integral complicada numa integral que você já sabe resolver, usando o fato de que daqui o dx é a cosseno de θ dθ, raiz quadrada de A2 menos x2 é a cosseno de θ, é A vezes o módulo do cosseno de θ, mas não esqueça que o θ está variando nesse intervalo, e nesse intervalo o cosseno não é negativo, portanto o módulo do cosseno de θ é o cosseno de θ. E o θ é o arco cosseno de x sobre A. E como você tem o seno de θ, que é x sobre A, e o cosseno de θ, que é essa raiz dividido por A, você tem as demais funções trigonométricas, que também você pode obtê-las desse triângulo mágico, eu chamo de triângulo mágico, que é a interpretação geométrica dessa igualdade aqui. Por quê? Se o seno de θ é x sobre A, onde o θ é um dos ângulos agudos desse triângulo, né, você pode pensar o x como sendo o cateto oposto e a hipotenusa como seno A. Então, a seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, só resta esse cateto ser a raiz quadrada de A2 menos x2. Então, vamos aplicar essas fórmulas para resolver aquela integral. Fazendo outra observação. Com θ variando em menos π sobre 2, essa mudança de variável, ela te dá um mapeamento bijetivo desse intervalo no intervalo fechado menos AA, que é o intervalo domínio dessa expressão, raiz quadrada de A2 menos x2. Então, vejamos. Olha, então, procede com a mudança. Essa integral é a integral daquele tipo, onde o A é 5, que aparece, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado menos x ao quadrado. Raiz quadrada é a diferença entre 5 ao quadrado e x ao quadrado. Então, o A é 5. E nesse caso, em particular, você, com x igual a 5 vezes o seno de θ, onde, só um detalhe técnico aqui, o θ varia no intervalo aberto, menos π sobre 2, tá? Θ varia nesse intervalo aberto, menos π sobre 2, excluindo esse intervalo menos o zero. Por que isso? Porque o x não pode ser π sobre 2, o x não pode ser 5. E se o θ é π sobre 2, o x é 5. Tá? Se o θ é menos π sobre 2, o x é menos 5. O x não pode ser 5, nem menos 5, porque isso anula o denominador. Não pode. O x não pode ser 0. Logo, o θ não pode ser 0, porque se o θ for 0, fica o x igual a 0. Mas não tem problema, porque com θ variando aqui, eu tenho um mapeamento bijetivo desse intervalo no domínio dessa função, que é, colocando aqui, o intervalo menos 5, aberto, menos o zero. Tá? Domínio dessa função aqui é esse intervalo. Então, eu tenho esse mapeamento.
Mas vamos ao principal, né, da minha integral. O θ aí tem-se. Bem, consequências. O x sendo 5 seno de θ, quem é o dx? 5 cosseno de θ dθ. Ok? Quem é raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado? O dx é 5 cosseno de θ dθ, perdão que eu fico na frente às vezes. O dx é 5 cosseno de θ dθ. Raiz de 25 menos x2 é 5 cosseno θ. Tá? E o θ é o arco seno de quem? De x sobre 5. Né? Seno de θ é x sobre 5, o θ é o arco seno de x sobre 5. Daí, disso tudo, vamos ver como é que fica a sua integral, fazendo a mudança de variável. A integral de 1 sobre x ao quadrado vezes raiz quadrada de 25 menos x2, integral em x, é igual, tá? Não sei se vou ter espaço, vou colocar aqui embaixo. É igual a integral indefinida, né? Leva a integral para θ. Então fica, quem é x ao quadrado? X ao quadrado é 5 seno ao quadrado de θ. 5 não, desculpe. 25, né? Que é x ao quadrado. Tá? X ao quadrado, 25 seno ao quadrado de θ. Θ, não zero, não dá zero. Raiz quadrada de 25 menos x2. 5 vezes cosseno de θ. Tá? Eu já posso colocar o 1 aqui, vezes cosseno de θ. E o dx? O dx é 5 cosseno de θ dθ. De modo que essa integral, continuemos aqui, tá? Não preciso nem tirar o enquadramento. Então, você cancela o 5 com 5, cosseno de θ com cosseno de θ. Então, essa integral fica o quê? 1 sobre o quê? 1 sobre 25, a integral de 1 sobre o seno ao quadrado de θ, integral em θ. Certo? Que é 1 sobre 25, integral, quem é 1 sobre o quadrado do seno de θ? É a cossecante ao quadrado de θ. De θ dθ. Certo? E a integral da cossecante ao quadrado, vocês já sabem. Derivada da cotangente dá menos a cossecante ao quadrado. Tá? Portanto, a integral da cossecante ao quadrado dá menos, boto menos aqui, 1 sobre 25, cotangente de θ. Tá? Mais uma constante. Agora eu uso o triângulo mágico, né? Triângulo mágico, colocá-lo aqui, ó. Né? Em colocando o θ nesse ângulo, o x cateto oposto, a hipotenusa dá 5, de modo que isso aqui é raiz de 25 menos x2. Certo? E aí você recupera daqui a cotangente. A tangente é x sobre essa raiz quadrada, e a cotangente, então, fica raiz quadrada de 25 menos x2
sobre x. Tá certo? Mais uma constante. Ou seja, vamos colocar tudo junto. O início com a resposta. Ou seja, a integral indefinida de 1 sobre x ao quadrado vezes raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Raiz quadrada é a diferença, né? Entre 25 e x2. Isso aqui é igual aqui, a menos 1 sobre 25 vezes raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Desculpa se eu fiquei no meio de novo. Dividido por x mais uma constante. Está aí a solução via essa teoria aqui, via a substituição trigonométrica pelo seno, tá? Substituição trigonométrica pelo seno. Então está aí todo o quadro mostrando a solução da integral.